Salmo 42, verso 3 e verso 10. As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? No mesmo Salmo, verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vá, por favor, para Lucas capítulo 24, verso 13. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os nossos principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: não, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele concordou, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, eles tomaram o pão, e ele o abençoou e partiu e lhes deu. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e como nos contava sobre as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús, e como foi conhecido no partir do pão por eles. Amém. Irmãos, nós temos 3 textos. Um nós estudamos hoje de manhã, o Salmo 42, como eu sempre faço. Eu digo: venha, aproveite o tempo que você tem para estar na casa do Senhor. No Salmo 42, nós não lemos agora à noite, mas tem um versículo que o salmista diz assim, no meio da sua angústia: eu sempre me lembro das festas na casa do Senhor, da alegria da multidão quando íamos juntos celebrar ao nosso Deus. Nos momentos da angústia, o que alimentava o salmista
era se lembrar de que ele havia se alimentado na casa do Senhor, da palavra e do louvor ao Senhor. Então venha à escola dominical. No Salmo 42, nós lemos 2 versículos. Qual é o contexto do Salmo? É um salmo que não fala apenas de Davi, mas em que a vida de Israel é colocada ali. Momentos de angústia, momentos de perseguição, momentos de provação, de luta, de perdas, de morte, de doença, de toda forma de sofrimento, que é agravado com as pessoas que estão ao redor, se regozijando da desgraça daquele povo e daquela pessoa. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós não percebemos aquelas pessoas que se alegram com as nossas quedas. É verdade que sempre tem alguém que se solidariza, sempre tem alguém que quer nos ajudar, sempre tem alguém que ora por nós, sempre tem alguém que se lembra da gente com carinho. Mas sabe de uma coisa? Tem um texto que diz que onde está o cadáver, aí também estarão os abutres. Onde tem alguém em dificuldade, sempre vai ter um grupo muito maior do que aquele que ajuda. É o grupo daqueles que querem ver a tragédia daquela pessoa que já está caída. É aquela pessoa que chega a ver você caído e ainda dá um pisão para ver se você sofre mais um pouquinho. É aquela pessoa que fica sabendo que você está desempregado e dá um risinho e tenta esconder o contentamento porque sabe que você está em dificuldade. É aquela pessoa que te vê doente e diz: "Oh, coitadinho de você", mas não tem na verdade nenhuma piedade por você, quer ainda ver mais o seu sofrimento. No Salmo 42, o salmista, ele reflete essa realidade. Ele diz: os meus inimigos têm se alegrado com as minhas tragédias, eu tenho de dia comido das minhas angústias, então eu me lembro da casa do Senhor. E ele diz: sabe quando é que dói mais? Dói mais quando essas pessoas chegam para mim, olham o meu sofrimento, olham as minhas perdas e dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Irmãos, eu sempre me lembro de que lá, naquela tentação que Jesus passa no começo do seu ministério, quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali depois de 40 dias de jejum, depois de 40 dias de uma luta espiritual, o diabo aparece para ele. E entre muitas coisas que o diabo diz para ele: se prostrado me adorares, eu vou te dar X. Mas olha que interessante, se você ficar prostrado, você me adora. Quando nós assumimos para nós a tragédia, quando nós naturalizamos o sofrimento, quando nós aceitamos como algo que não vai mudar as nossas perdas, nós estamos adorando o diabo. Por quê? Porque nós abrimos a possibilidade para aquelas pessoas que sabem que nós temos um conhecimento da palavra de Deus, de perguntar: onde está o teu Deus? Você não anda com Deus? O teu Deus não faz nada por você? O teu Deus te vê caído e não te levanta? O teu Deus te vê doente e não te cura? O teu Deus te vê na miséria e não te farta? O teu Deus não te vê oprimido e não te liberta? Não te vê em angústia e não te dá esperança? O teu Deus não te socorre quando você clama por Ele? Você não fala que não adora os ídolos, porque os ídolos têm pés e não andam, têm mãos e não pegam, têm ouvidos e não ouvem, têm bocas e não falam? Onde está o teu Deus? Você chora, parece que teu Deus não ouve. Você pergunta, parece que teu Deus não responde. Você clama, parece que o teu Deus não vem em teu socorro. Onde está o teu Deus? Os 2 versículos que nós lemos no Salmo 42, o salmista diz isso. Ele diz: Deus, fica pior o meu sofrimento quando estes que estão querendo a minha ruína olham para mim e zombam de mim perguntando: onde está o teu Deus? Então, meu irmão, nós precisamos entender uma coisa: sofrimento na nossa vida é o combustível para a gente reagir. Sofrimento na nossa vida tem que ser o desafio. Nós nunca podemos assumir e dizer assim: isso não vai mudar, eu nasci para sofrer, não tem jeito. Isso não existe na vida de quem conhece as Escrituras. Eu estou tentando fugir ao vício de falar de quem é de Deus, porque eu já aprendi com as Escrituras que tudo é de Deus, até o diabo é de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, tudo está em Deus. Pregamos quarta-feira sobre Colossenses 1,17, que diz que tudo subsiste em Cristo.
Já ensinamos isso aqui em outros tempos na escola dominical, hoje falamos sobre isso de novo. Então todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas são feitas por Deus, e todos os seres vivos, sejam um micro-organismo numa água profunda, a 100 graus perto de um vulcão marítimo, seja no espaço sideral se tiver vida, tudo pertence ao Senhor. E todos os seres que têm algum tipo de vida, seja ela biológica, ou seja ela de outra natureza que talvez eu não conheça, são servos de Deus. Até o diabo é um servo de Deus. Ele não quer ser, mas é na marra, pela simples razão de ter sido criado e ser sustentado na sua existência pelo querer de Deus. Então dizer assim, quem é servo de Deus não aceita a derrota, é bobagem. Só não aceita a derrota quem conhece a Deus pelas Escrituras, quem conhece o pensamento de Deus, porque a Bíblia nos fala em Jeremias que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, que não são pensamentos de tristeza, de derrota, de falha e de queda, mas que são pensamentos de paz. Ora, o que é a paz, senão o fruto de um equilíbrio? O que é equilíbrio, senão quando eu tenho todas as minhas necessidades supridas? Se eu estou doente, eu não tenho paz. Se eu estou com fome, eu não tenho paz. Se eu tenho dívidas, eu não tenho paz. Se eu tenho um querido meu preso, acamado, eu não tenho paz. Eu só tenho paz quando eu estou em equilíbrio. Eu não preciso ter excessos, mas eu preciso ter as minhas necessidades supridas. Quando elas estão supridas, eu estou em paz. Quando eu estou em paz, eu louvo a Deus. Então, quem é nascido de novo pelo conhecimento da palavra, quem conhece os pensamentos de Deus a seu próprio respeito, passa por dificuldade? Passa, mas faz da dificuldade a oportunidade de viver o milagre, faz da necessidade daquele momento a oportunidade de Deus fazer o seu suprimento. É tão interessante quando Moisés sabe que vai passar o seu ministério para alguém, para Josué. Ele sabe que está nos últimos dias, ele chama o povo de Israel e diz assim: nós estamos próximos da terra que Deus prometeu. Daqui uns dias vocês vão passar para a terra, e é uma terra boa, é uma terra de vales férteis, é uma terra de casas seguras, é uma terra de fontes de água que tem a chuva seródia e a temporã. Vocês vão comer do melhor da terra, vocês vão comer, mas cuidado, se lembrem por todo o caminho que Deus trouxe vocês. Deus deixou vocês terem fome, Deus deixou vocês passarem por dificuldades, Deus deixou vocês passarem por lugares onde tinham escorpiões e serpentes abrasadoras, mas se lembrem que nunca faltou o pão, que nunca faltou o remédio, que nunca faltou a presença de Deus. Se vinha uma picadura da cobra, tinha o remédio da presença de Deus. Se tinha uma dificuldade, Deus supria. Se a fome chegava a um certo ponto, Deus mandava o maná, mandava cordoniz. Se lembrem que Deus deixou vocês passarem pelas dificuldades para conhecer o que ia no seu coração, se vocês permaneceriam fiéis ou não. Irmãos, então no Salmo 42 nós temos alguém que conhece a mente de Deus e que diz constantemente a si mesmo: espera minha alma no Senhor, pois ainda o louvarei. Quando ele começava a ficar desesperado com o sofrimento, e vamos combinar, nós estamos vivendo tempos de crise. Ah, sim, e eu tenho uma notícia para vocês: vai piorar, vai piorar. Vai piorar por uma simples razão: esse moço que entrou no poder trouxe com ele uma hoste maligna para o país. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. E está pior, está cada dia pior, e vai ficar pior. Na marcha para Jesus, o camarada faz isso. Me parece que é uma marcha contra Jesus, porque eu não posso imaginar Jesus carregando uma arma, não consigo. Vai ficar pior. Falaram tanto da escola pública, colocaram imagens da escola militar, dizendo que os colégios seriam aquilo se ele ganhasse. Vocês estão vendo alguma escola militar sendo aberta? Vocês estão vendo incentivo à educação? Falaram tanto das armas que todo mundo teria, que seria uma sociedade de segurança. Tem 6 meses, alguém está mais seguro? Olha o noticiário. Sabe o que o salmista diz quando tudo vai ficando pior? Ele diz assim: minha alma, espera em Deus.
Irmãos, eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Volta a sua esperança para Deus. Não ponha a sua esperança no homem. Não confesse que você está esperando que um homem faça alguma coisa por você. Tem duas pessoas que podem fazer alguma coisa por você. Uma é Deus, a outra é você mesmo. Deus é o Todo-Poderoso e você é o Todo Necessitado. Junta o Todo Necessitado com o Todo-Poderoso e você vai encontrar Jesus. É Jesus que supre a nossa necessidade. Não pode ser um homem. O que me dói como pastor é ver crente, é ver pastor, é ver os chamados bispos e apóstolos babando o ovo para um homem comedor de feijão, que se Deus disser vem hoje, ele cai morto, não pode fazer nada por ninguém. E se esquecem do Senhor, que é o Rei de todos os reis, que é o médico de todos os médicos, o juiz de todos os juízes. Então espera minha alma no Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. Então veja, a dificuldade para nós é matéria-prima para milagre. Se você está passando por doença, se você está passando por falta de dinheiro, se você está passando por uma injustiça, se você está passando por uma acusação e não tem como provar, se você tem um grande desejo e não consegue trazê-lo à existência, ele é legítimo. Coloca a sua causa diante de Deus. Mas vai demorar, está demorando sim, às vezes demora. Moisés diz para o povo, se lembrem que Deus deixou demorar, mas Ele supriu a necessidade no momento exato. Irmãos, então veja, quando você passa por uma luta e baixa a cabeça e naturaliza a tragédia na sua vida, sabe o que acontece? O diabo é glorificado. Se prostrado me adorares. Quando você chega em casa e diz, não sei mais o que fazer, não tem mais jeito, o diabo diz isso, continua, você está me glorificando. Porque quem é conhecedor das Escrituras, diante da dificuldade diz, eu sei o que eu vou fazer, eu vou para o meu quarto, dá licença, abre a porta, dobra o joelho e vai orar. A pessoa vai para casa, pega as Escrituras, senta no sofá e vai ler as Escrituras, vai se alimentar. A pessoa pega um hino, coloca no som do carro e às vezes está dirigindo com as lágrimas descendo, mas ouvindo uma música que fala do Senhor, que fala da esperança, porque ele sempre sabe que tem o que fazer. Não importa qual seja a dificuldade, quem é nascido de novo nas Escrituras sempre tem alguma coisa a fazer a respeito da sua dificuldade. Ele não blasfema, ele não grita, ele não acusa, ele não reivindica do homem, ele põe a sua causa diante do Senhor. Eu me lembro de Jesus preso injustamente. Jesus passou por um processo fraudulento. Jesus passou por um processo fraudulento. O justo juiz que deveria julgar a causa, que sabia que um devia morrer pelo povo, se juntou com os acusadores e deu 30 moedas de prata para comprar um testemunho, armou com a promotoria, armou contra Jesus, prenderam Jesus injustamente. A Bíblia diz que como não tinham testemunhas, só tinham evidências, pagaram homens de Belial para dizer, nós ouvimos dizer que vai derrubar o templo em 3 dias. Disseram, não precisa mais, basta que esses aqui digam isso e que está resolvido, vamos prender. Qual que é a sentença dele? Mata. Mas não podiam matar sem que Pôncio Pilatos e Herodes o tivessem ouvido, o mandaram para os dois. Um deles faz perguntas e Jesus fica calado. E aquele que inquere vira e pergunta, de repente, por que você está calado? Você não sabe que eu tenho poder para te livrar ou para te matar? Aí ele sai do silêncio dele e diz, nenhum poder tu teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Irmãos, Jesus não estava em silêncio, ele estava em oração com o Pai. Ele estava sendo acusado, ele sabia que o processo era injusto, ele sabia qual seria o final, ele sabia que a sentença dele estava lavrada desde o começo, que era só um teatro, mas ele estava colocando a causa dele diante do Senhor. Então quem é nascido de novo e quem conhece as Escrituras não se desespera, espera.
Quem é nascido de novo pelas Escrituras e sabe que Deus tem para você o melhor, coloca em oração, coloca em louvor, coloca em leitura da palavra a sua causa diante do Senhor e espera no Senhor pacientemente. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 40: esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu, me tirou de um poço de lama e me firmou sobre a rocha. E aí ele diz assim: muitos verão isso e confiarão no Senhor e o glorificarão. E aí nós somos para o Salmo 126. O Salmo 126 é o contrário. Salmo 126 é maravilhoso. Eu quero te convidar a ler de novo, porque ele é tão tremendo que a gente não pode ficar sem ler. Volta de novo aí. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Verdadeiramente grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, que diferença! Quando eles estavam na luta, quando eles estavam passando pela tragédia, aqueles que queriam a derrota deles perguntavam: onde está o teu Deus? Mas quando Deus agiu em favor desse povo, estes mesmos disseram entre as nações ao redor: verdadeiramente o Deus deles é poderoso. Deus fez grandes coisas na vida deles. Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o Jordão, Deus mandou maná, tem uma coluna de fogo à noite, tem uma coluna de nuvem durante o dia. Deus manda maná para eles todos os dias. Deus faz água sair da rocha. Quando vem serpentes, Deus os cura para eles quando eles olham para uma estátua de uma serpente de bronze. Deus faz coisas tremendas, irmãos, e eles dizem: quando Deus trouxe-nos de volta, então a nossa boca se encheu de alegria. Irmãos, como é maravilhoso quando Deus nos restaura, quando é maravilhoso quando Deus nos permite vencer, ter o dinheiro, pagar todas as contas. Teve um irmão aqui na igreja, que antes que eu o conhecesse, antes que Deus tivesse me dado um ministério aqui nessa região, esse irmão teve dificuldades financeiras, que se arrastaram por muitos anos, e ele ficou devendo todo mundo. Um dos que ele ficou devendo foi o GW, aqui na frente, aquela autopeças que tem aqui na esquina, que na época era uma bodegazinha, era uma portazinha, aqui no ponto de ônibus, perto do posto de gasolina ali, era bem pequenininho, mas ele ficou devendo o depósito de material de construção, onde nós compramos grande parte do material para construir a igreja. Ele ficou devendo todo mundo. A igreja veio para cá, esse irmão chegou endividado, começou a ouvir a palavra, começou a fazer os desafios, começou a empenhar a fé dele no Senhor, começou a aprender a esperar no Senhor, começou a aprender a não reclamar no Senhor, e Deus começou a mudar a sorte dele. E um dia Deus mudou a sorte dele, aquele irmão se enriqueceu. E sabe o que foi que ele fez? Ele foi lá no GW e disse assim: olha, tem muito tempo que eu estou te devendo. O cara disse: eu já esqueci essa dívida, pode deixar para lá. Ele falou: não posso deixar para lá não, calcula quanto eu estou te devendo. Mas vai dar muito dinheiro? Ele falou: eu não perguntei quanto é, eu perguntei se você pode fazer, você pode calcular, eu vou te pagar. Foi no ilha do depósito, disse: quanto que eu estou te devendo? Mas você vai me pagar depois de tanto tempo? Me perdoe porque eu não vim antes, porque eu não tinha o dinheiro, mas hoje eu tenho. Deus me trouxe. Sabe o que se diziam entre as nações? Grandes coisas fez o Senhor por ele. Quando eu cheguei na loja, o GW disse para mim assim: Deus fez grandes coisas naquele moço lá da sua igreja, né? Ele veio aqui e me pagou tudo. Fui comprar material no William, e o William falou: não, aquele cara é tremendo, hein? Ficou me devendo muito tempo, mas um dia entrou aqui de cabeça erguida, falou: põe o preço, não me pediu desconto, me pagou tudo. Irmãos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando você espera em Deus, Deus abre a porta. Quando a gente tem a enfermidade é sem cura, e o médico disse: não tem jeito, vai morrer. E quando o remédio não faz efeito, e você espera no Senhor. Eu conheci uma moça chamada Corina, minha família conheceu a Corina, casada com um amigo nosso, um casalzinho novo, gente muito boa. Corina, uma menina espiritual, abençoada, buscava muito o Senhor, arrumou uma pneumonia, foi parar no hospital do Ipseng, que o marido dela era professor, e dá-lhe antibiótico e não resolve, um dia o médico chamou o marido e disse assim: deixa eu te contar uma coisa, fizemos aqui uma cultura, foi difícil e descobrimos, ela tem uma bactéria resistente, não existe mais antibiótico que nós possamos usar. Todos os remédios que nós temos não vão combater essa enfermidade. Talvez tenha um que possa vir de fora, mas a gente vai até tentar,
mas não sabemos se vai dar resultado. E aquele irmão, que nem era da nossa igreja, mas era amigo nosso, alguém com que eu cuidava com carinho, me ligou e disse: pastor, o senhor pode visitar a minha esposa no hospital? E eu fui visitar a Corina, e levei o óleo e disse: Senhor, tu és o médico dos médicos. Os médicos disseram que não tem jeito, mas o Senhor não falou isso. O Senhor não nos disse que vai levá-la. Então nós estamos na esperança da cura, porque está escrito em Atos, Senhor, Jesus Cristo te cura. Então nessa palavra, crendo nessa palavra, crendo em Tiago capítulo 5 verso 14, que se os pastores ungirem com óleo e colocarem a mão sobre a cabeça, o enfermo será restaurado. Eu ungi aquela pessoa e disse: Senhor, está entregue nas tuas mãos, o nosso pedido é cura. Irmãos, Deus ouve-se maravilhosamente e ela foi curada, porque nós esperamos no Senhor. Quantos pais receberam os seus filhos de volta da enfermidade? Quantas esposas receberam os seus maridos? Quantos maridos receberam as suas esposas porque confiaram no Senhor? Por isso o salmista disse no Salmo 42: espera minha alma no Senhor, pois ainda o louvarei. E aí esse salmo diz uma coisa muito linda, o Salmo 126, como as correntes do Negueb. Irmão, olha que coisa linda, veja aí por favor o verso, Salmo 126, verso 4, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb, as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Você sabe o que é o Negueb? É um deserto, é um deserto. E durante grande parte do ano não chove, é uma seca terrível, os animais emagrecem, os animais quase morrem, as plantas somem, só areia e pedra. De repente, depois de muitos meses de seca, lá longe, as nuvens começam a ficar cinzas e carregadas, e lá de longe começa a se ouvir os trovões, blum, 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 e de repente você vê de longe a chuva caindo. Isso está na internet, vocês podem ver essas imagens no YouTube, e as águas vêm como um rio poderoso, passando pelo deserto como uma serpente, mas é muita água, e da noite para o dia, aquele rio faz com que as plantas voltem verdes, os animais que estavam sumidos aparecem, os animais que estavam magros se engordam, há uma explosão de vida. Irmãos, aquela sementinha que estava quase morta no fundo da poeira, ela recebe dessa água abençoada, e ela brota, e ela frutifica, e os animais vêm debaixo da sua sombra comer do seu fruto. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, faz-nos como as correntes do Negueb, passa pela nossa vida como essa água maravilhosa. Senhor, faça com que o teu rio, o rio que procede do teu trono, passe pela minha vida. Sabe que eu e você precisamos orar assim? Talvez você tenha um problema na sua empresa, na empresa que você trabalha, talvez você esteja passando por dificuldades. Começa a orar e dizer: Senhor, faz passar o rio de água viva nesse lugar. Senhor, faz passar os teus rios nesse lugar. Faz frutificar isso aqui, Senhor. Talvez você esteja com um problema dentro de casa, um problema de saúde, um problema de dinheiro. Começa a orar, esquece, deixa de ser um homem duro, uma mulher dura. Para com esse negócio de ser briguento, ranzinza, respondão, de falar palavrão, de xingar. O diabo quer que você faça tudo isso porque você glorifica Ele quando você se desespera. Não se desespere, espere no Senhor. Por isso o salmista diz: espera minha alma no Senhor, espera minha alma no Senhor, pois ainda o louvarei. Então você vem para dentro da sua casa, ajoelha e diz: Senhor, faz passar os teus rios dentro da minha casa, faz passar os teus rios dentro do meu corpo, que as tuas águas, Senhor, levem embora esse mal e façam brotar o que há de melhor na minha vida. Ah, meu irmão, quem faz essa oração? Quem faz essa oração vive milagre. Vive milagre em nome de Jesus. E aí nós somos para o Novo Testamento. Nós vimos gente de Deus, nós vimos cristãos, nós vimos gente que andou com Jesus, 2 discípulos de Jesus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de discípulos de Jesus, gente que comeu do pão que Ele multiplicou, gente que viu o endemoniado sendo liberto, gente que viu Lázaro sendo ressuscitado, gente que talvez tenha recebido o Espírito Santo e o poder do nome de Jesus, e que fez milagres daqueles que voltaram dizendo: Senhor, no teu nome os próprios demônios se nos submetem, mas que desistiram da fé.
Eu fico olhando aqui na igreja, quantos lugares tivemos a igreja tão cheia, já tivemos gente aqui saindo lá fora que não tinha lugar para sentar. Cadê todo mundo? Ah, pastor, todo mundo foi embora, tem outras igrejas. Será que é isso mesmo que a gente quer? A gente quer essa facilidade? Tem um negocinho chamado controle remoto. Quem tem televisão com controle remoto? É bom, não é? Hein? E quando você tem aquela TV por assinatura? Eu não tenho TV por assinatura, irmão. Já tive, não tenho mais. Aliás, nem televisão eu tenho assistido. Depois do smartphone, eu só assisto o meu telefone. Não tem jeito. Tudo eu assisto naquela telinha pequena. Mas você pega o controle remoto, você está aqui, o programa foi entediante. O que você faz? Você nem levanta. Você leva a mão aqui, você já sabe onde está o botão. Você nem quer saber se é 9, se é 12, se é 13. Você vai naquela teclinha para cima e para baixo, que dá menos trabalho. Tum, 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 tum. E às vezes a gente está tão entediado que você passa por 135 canais e não tem o que você quer. Não é verdade? Mas é tão fácil a gente fazer tum, tum, tum. Sabe por que a gente não tem gente aqui? Porque o diabo pôs um controle remoto na mão de um bocado de gente. Ah, não está do meu jeito, eu vou mudar. Tum, pronto, estou na Batista. Mas eu não gosto dessa Batista. Estou na Presbiteriana. Ah, mas quer saber, presbiteriano, não sei, eu quero uma coisa assim, mais sapatinho de fogo. Eu gosto daquela coisa. Plim, já está lá, plim, muda. É uma maravilha. Mas não muda o caráter. Quem mentia continua mentindo, quem batia em mulher continua batendo, quem ficava devendo está devendo, porque não tem uma experiência de transformação. Quem anda com Jesus para viver milagre. Quem anda com Jesus, quando se depara com alguma coisa que não gosta, dobra o joelho. Eu não quero ser sapatinho de fogo, eu quero ser joelho de fogo. Gente que gosta de sapatinho de fogo, ah, pastor, aquela igreja que todo mundo bate e pula e cai e rola, isso aí é show. Eu vou para o Circo de Soleil, eu vou ver muito melhor do que isso. Agora eu quero ver o joelhinho de fogo. Sabe o que é joelhinho de fogo? Ninguém está te vendo, não tem plateia, mas você dobra o seu joelho lá na sua empresa, vai para o banheiro, fecha, dobra o joelho e diz: Senhor, a nossa empresa está quebrando, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, manda recurso, Senhor. Pai, não deixa isso aqui fechar, que tem gente que precisa levar o pão para casa. Senhor, faz milagre. Dá sabedoria ao gerente, dá sabedoria ao dono. Senhor, traz o cliente, faz a gente tratar melhor. Sabe, quem é de Deus começa a chegar no serviço, em vez de falar mal do patrão, ele ora pelo patrão. Em vez de falar mal, ele começa a interceder. E eu fico pensando o que aconteceria se o caixa chegasse e dissesse: hoje eu vou fazer o meu melhor trabalho. Antes que o cliente chegasse, ele dissesse: bom dia. Quando ele pegasse o material, ele pegasse com gosto. Isso vale para contabilidade, isso vale para oficina mecânica, isso vale para todo e qualquer serviço, para o advogado, para o professor. Como é que você dá aula? Como é que você prepara a sua aula? Azedo, com raiva do aluno? Como é que o pastor se prepara para vir para a igreja amando as suas ovelhas, amando a palavra? Ou ele fica pensando: ah não, de novo, eu vou porque eu preciso desse emprego? Será que é só isso, irmãos? Não. Quem é nascido de novo pela palavra conhece o Salmo 126 e diz: quando Deus passa, Ele muda tudo, mas Ele muda mudando primeiro a mim. A minha atitude tem que mudar primeiro. Quando a minha atitude muda, o Senhor muda o meu ambiente. Primeiro o salmista orou por ele, depois que ele orou por ele, colocou a vida dele diante do Senhor, Deus mudou tudo como as águas do Neguebe. Aqueles dois discípulos de Emaús tinham desistido da fé, gente de Deus, mas tinha desistido da fé, estão indo embora. O próprio Jesus aparece para eles, eles não conhecem Jesus. Que intimidade é essa que não conhece o próprio Senhor, não conhece o próprio Mestre? Que intimidade é essa? Não era intimidade, não conheciam Jesus, não reconheceram Jesus ressuscitado. Jesus faz uma pergunta e diz: o que vocês estão conversando? Um deles deu até uma patada, né? Você é o único aqui na cidade que não sabe o que aconteceu? Jesus falou o quê? Jesus Nazareno, profeta aprovado por Deus e diante do povo, como os nossos principais sacerdotes o traíram, o prenderam, o mataram, e nós esperávamos que ele ressuscitasse no terceiro dia, mas já é o terceiro dia, ele não ressuscitou, nós vamos embora.
Ah, irmão, o povo difícil que não espera milagre. O povo difícil que se corrompe rapidinho. Moisés subiu para conversar com o Senhor. Deus falou: Moisés, vou te dar as tábuas da lei. Vou te dar as tábuas da lei, o meu povo vai ser santo quando cumprir esses mandamentos. Mas desce depressa, que esse povo já está corrompendo. Você não está lá embaixo? Esse povo já fez um bezerro de ouro. Já estão lá com um bezerro de ouro. Moisés disse: mas de onde que eles tiraram o ouro? Deus disse: desce que você vai ver. Moisés desceu, quando ele chega lá, está aquele povo dançando. Sabe o que a Bíblia diz? Alguns deles tiraram as roupas e estavam dançando nus e nuas em volta do bezerro de ouro. Era um bacanal. 23 mil, salvo engano meu, morreram naquele dia. Moisés quebra as tábuas da lei e diz: vocês não merecem ter uma aliança com Deus. Que povo! Sabe qual foi a desculpa que deram para Moisés? Você demorou. A gente não sabia. Talvez você esteja aí desanimado da fé porque Deus está demorando a curar, porque Deus está demorando a mudar a sua vida financeira, porque Deus está demorando a te dar carteira de motorista, porque Deus está demorando a devolver para você alguma coisa. Deus está te testando, Deus está te provando. O salmista diz: Senhor, de dia a tua misericórdia me alimenta, mas de noite eu oro com as minhas canções. Nós estudamos isso hoje. Glória a Deus mesmo. Se eu não consigo agora, se ainda não chegou, é porque não era para chegar. O que é meu vem na minha mão e na hora certa Deus dá e traz cá. Então, se não chegou, é porque ainda não é bênção. A bênção fora de hora é maldição, porque ainda não é bênção. Quando for bênção, Deus vai me entregar, se eu estiver firme esperando. Paulo, escrevendo para nós, diz assim: estai, pois, firmes, para que depois de haverdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Já venci tudo, lutei tudo, mas eu não deponho a arma. Eu já venci tudo, mas eu continuo alerta. Espera, porque ele virá. Se ele disse que vem, ele vem. Se ele disse que vai fazer, espera, é certo. Jesus explica para eles a palavra. E eles ficam maravilhados, porque quando a gente está diante da palavra é bom, não é, irmão? Comer a palavra é gostoso, não é? Hein? Ouvir a palavra não é bom? Amém? Amém. Por isso que eu gosto de pregar muito. E aí, irmãos, Jesus faz que vai embora. Eles chegaram na casa dele, Jesus disse: só um abraço, Deus abençoe. E eles falam: não, já está tarde, fica aqui com a gente, está perigoso, continua, está bom, continua contando para a gente sobre as escrituras. Jesus disse: está bom. Jesus entrou, deram uma cadeira para ele, sentou. Um deles muito educado, né? Porque gente educada diz assim: toma um café, come um pedacinho de pão. Aí correu lá na cozinha, pegou um pedaço de pão, deve ter trazido ali uma caneca de vinho, pôs na mesa, né? Jesus disse: então vamos dar uma paradinha aqui. Pegou o pão, levantou e disse: Pai, te dou graças, porque nunca falta o pão. Quando ele fez isso, os olhos dele se abriram. Um cutucou o outro e falou: é o mestre. Aí quando esse outro falou: aí Jesus sumiu. Eles ficaram maravilhados. Falaram: nós não podemos segurar essa boa notícia, vamos voltar agora, à noite mesmo, vamos voltar e contar para todo mundo. Irmãos, quando você está em derrota, as pessoas ficam perguntando: onde está o teu Deus? Mas quando você vê um milagre perto de você, você tem vontade de sair e contar para todo mundo. Irmãos, olha que coisa tremenda, eles voltam e contam. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, e eu vou te falar em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui hoje à noite é chamada a viver um milagre. Se você ainda está vivo, é porque tem um ou mais milagres para acontecer na sua vida. Só depende de você. Só depende de você. O Pai vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. O Pai vai derramar os dons do Espírito sobre a sua vida. Não vai faltar na tua vida o óleo, não vai faltar na tua vida a presença do Espírito Santo. A palavra vai ser abundante. As pessoas verão e virão de longe. As pessoas virão de longe para testemunhar o que Deus fez na sua vida, no seu casamento, na sua profissão, na sua empresa, na sua casa, na sua saúde, na saúde de quem você ama. E todos vão dizer: verdadeiramente Deus tem feito grandes coisas na vida deles. Cada pessoa que está aqui hoje é um lugar de milagre, onde Deus quer operar. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.